quando eu conheci aquelas histórias, conheci uma realidade tão distinta da que eu vivi. Então, eu acho que isso também é um dever, poder contar para as pessoas o que se passa de trás das grades. Então, são histórias que a gente pode se identificar, que a gente percebe também que é como todo mundo, né? Que quer amar, que quer ser amado, que se apaixona, que se decepciona, que sofre. Eu sempre fui muito destemida, muito corajosa e eu amo desafios. Então, quando eu soube que era em um presídio, eu já gostei muito da ideia. E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Um abraço para você, obrigado pela companhia. Nós chegamos mais uma vez, mais uma quinta-feira e mais um podcast Café com Manteiga. E hoje já está cheio de festa aqui, porque está cheio de gente. Nós temos aqui muita gente olhando, sentando ali, muita gente corujando aqui ao vivo o nosso podcast. Quer dizer, nós temos uma plateia. Isso é muito bom, quer dizer que o pessoal está vindo aqui conhecer e a gente gosta muito. Todo mundo sentadinho, acomodadinho, legal, muito bom. E hoje nós temos um papo muito gostoso por aqui, viu? Nós hoje estamos recebendo aqui, eu posso dizer, a doutora Ana Cristina Figueiredo. Nós vamos falar com ela daqui a pouquinho, tá? Então, como toda quinta-feira, nós temos um papo novo, né? um podcast novo, e hoje é quinta, então chega mais esse para você, sempre com as nossas parcerias. Evolve Kombucha, o chá, né? O chá da vez, o chá que blinda o nosso intestino, que nos dá alguns momentos de muito bem-estar, alguns não, muito bem-estar o dia todo. Está com a gente também o Café Caldense, o café puro de verdade, o café que tem cheiro, gosto e sabor de café. Vem das nossas montanhas. Está com a gente também a tradição mineira do pão de queijo, o pão de queijo Xodó de Minas, tá? E está com a gente a principal, você, viu? Acompanhando a gente, você pode acompanhar, nós estamos em todas as plataformas, nós estamos no Facebook, nós estamos no Deezer, nós estamos no YouTube, nós estamos também no Spotify e no Instagram em tempo integral. Então você acessando lá Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar de qualquer maneira. Nós estamos por aí, estamos no ar em todo lugar, tá ok? Então, um bom podcast para nós. Espero que você consiga nos aguentar aí por volta de uma hora, que o nosso papo hoje vai ser muito gostoso com a doutora Ana Cristina. Ela falou para mim que podia chamar de Ana, mas ela tem doutorado, ela estudou para isso, ela é uma doutora, então nós vamos respeitar isso aí. Tá bom, doutora? Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Marquinhos, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigado mais uma vez, tá? Bom, ela é psicóloga, formada pela PUC Poços, e ela fez também mestrado em psicologia clínica pela PUC São Paulo, né? E escreveu 2 livros, nós vamos falar desses 2 livros daqui a pouquinho. Ela fez também especialização em terapia familiar, né? Terapia de casal e família, perdão. Ela tem o pós-doutorado em psicologia pela Universidade de Porto, em Portugal. Escreveu esses 2 livros que estão aqui, Amor entre as Grades, o relacionamentos afetivos sexuais de mulheres em presídios. O assunto é um assunto sério, né? Em presídios mistos, tá? E o outro livro, Paixões Aprisionadas, né? Histórias de amor vivenciadas por mulheres no cárcere. Nós vamos falar desse assunto e nós vamos também falar de terapia familiar. Mas eu vou começar, nós vamos conversar com a doutora Ana desde lá do início, né? Porque você é uma cidadã poços-caldense, né, Ana? Na verdade, eu resido em Poços de Caldas há 18 anos, então já me considero uma poços-caldense, mas eu nasci mesmo em Capitólio, também no interior de Minas. Uhum. E a família dos meus pais é de Piuí, então eu sou um pouco capitolina, um pouco piuiense, um pouco poços-caldense. Eu acho que você está sendo mais poços-caldense há 18 anos aqui. Se for dividir para as outras 2, vai sobrar mais tempo para nós. Daqui a pouco você já pode receber o título de cidadã poços-caldense, não é mesmo? Espero legal. Que sim, essa cidade maravilhosa. Você gosta daqui? Gosto Você muito. Viaja, você vive até fora do país, você vê que Poços é uma cidade privilegiada, né? Nós somos privilegiados, né?
Nossa, com certeza, nós somos muito privilegiados, é uma cidade que oferece muita cultura, né, e assim, as pessoas aqui também são maravilhosas, isso a gente não encontra muito fora do Brasil. É verdade. E me fala uma coisa, conta para mim a tua formação, desde raiz, né? Você sempre estudou, é claro, uma parte da sua vida em Capitólio, depois Piauí e depois Poços de Caldas, né? Como é que, o que você estudou, a tua família trabalha, faz o quê? De onde vem a doutora Ana? Certo. Então, eu sou nascida em Capitólio, a cidade das águas, gosto muito de nadar, inclusive desde bem pequena. E a família dos meus pais é de Piauí, então de Capitólio nós fomos para Piauí. O meu pai, ele era bancário, ele trabalhava no Banco do Brasil, então nós mudávamos frequentemente. Aí de Piauí nós fomos para Alpinópolis, de Alpinópolis para Andradas e de Andradas para Poços de Caldas. Então, eu cheguei em Poços de Caldas durante o ensino médio, que foi, inclusive, quando eu conheci o Lucas no ângulo, que nós estudamos juntos nessa ocasião. E depois que eu terminei... Isso já faz 18 anos que você conheceu o Lucas? Já faz. O tempo passa, hein? Brincadeira. Eu tinha 15 aninhos. faz mais, viu? Faz mais que isso. É verdade, já faz mais que isso, viu? E então eu terminei o ensino médio aqui em Poços e nessa ocasião meu pai também se aposentou. Hoje ele trabalha, assim, ele é produtor, né? Trabalha no ramo de agronegócios, ele tem fazenda. E a minha mãe é professora, ela sempre foi professora, mas atualmente ela não exerce. Mas, então eu terminei o ensino médio e fui estudar na PUC, daqui de Poços de Caldas. Eu sou formada pela PUC em psicologia e fiz um semestre fora daqui, fiz nos Estados Unidos. Na época foi inclusive antes do Ciências Sem Fronteiras, eu fui para lá, fiquei 6 meses, tinha uma parceria entre a PUC e a universidade que eu cursei em Nova York. Aí eu terminei, voltei... Daí foi quando eu fui para o mestrado. Então, eu terminei a graduação e fui direto para o mestrado. Isso já, o mestrado em Portugal? O mestrado foi em São Paulo. Tá. Isso. Verdade. Aí eu terminei, então, a minha graduação. Daí eu comecei a trabalhar também. Eu dava aula de inglês no CCA, que eu tinha voltado recentemente dos Estados Unidos. Então, eu aproveitei um pouquinho para dar aula. E, ao mesmo tempo, eu abri um consultório, eu tinha consultório, eu atendia, assim, fazia tanto atendimento individual quanto de casais, que o meu mestrado já foi nessa área de atendimento de casal e família. Depois, eu também fiz uma especialização em terapia familiar, de casal, e nessa ocasião... E essa terapia, essa especialização, ela foi feita também em São Paulo? Não, a especialização já foi aqui, na PUC de Poços, isso. E você já tinha esse pensamento desde quando de ser psicóloga? Sempre quis isso? Olha, ou já passou outra coisa pela sua cabeça de ser antes outra coisa? Assim, eu sempre tive muito interesse pela psicologia, pela mente humana, pelo comportamento humano. Eu sempre quis entender a fundo como nós funcionávamos no mundo. Então, esse interesse eu acho que está desde pequena mesmo, né? Eu até costumo fazer essa analogia entre mergulhar nas águas, que eu fazia isso muito quando criança, e o que eu faço hoje, que é mergulhar no ser humano. Então, desde criança, eu tinha esse interesse. Mas já pensei também em seguir outras profissões, inclusive quando conheci seu filho Lucas, eu acho que eu tava, né, fazia teatro, queria fazer artes cênicas. Olha que legal. Mas depois retomei. Você chegou a fazer alguma peça? Fiz algumas peças. Legal. Mas depois retomei, então, esse desejo de fazer psicologia. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu já estava determinada. Então, com 17 anos, que a gente é muito novo, na verdade, né? Foi o que eu escolhi e com certeza não me arrependo. Acredito que isso tem a ver até com a missão que eu tenho na minha vida. Então, eu exerço a minha profissão com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E gosto muito de ter escolhido seguir a carreira como psicóloga. Mas aí, retomando, eu terminei, então, a minha especialização em terapia de casal. Nessa época, eu também atuei como psicóloga na Santa Casa. Eu era plantonista, então eu trabalhava bastante, tinha uma vida muito corrida, né? E terminei o mestrado, fiz a especialização, fui trabalhar nos presídios. Eu passei num concurso público. Então, daí é esse caminho profissional que é meio inusitado, né? Porque a gente
é o que eu falei aqui no início, né? Sai bem assim vamos dizer, do trivial, né? Do que se pensa de um psicólogo no dia a dia. O que as pessoas pensam, na verdade? Ela tem um consultório, né? Onde tem uma secretária, a gente liga, marca e vai lá, né? Você passou por isso também, né? Você teve consultório. No início da minha carreira. E daí você não quis consultório. Eu adorava o consultório. Eu sempre gostei muito da área clínica, do atendimento de casais também, e sempre gostei muito da área acadêmica. Então, o meu desejo era de conciliar os dois. Uhum. Mas aí, na ocasião, foi algo inusitado, porque eu vi que tinha um concurso que era para atuar na região de Poços de Caldas, na época para a Secretaria de Estado de Defesa Social, e pensei, vou prestar, por que não? Mas assim, eu não tinha um desejo de trabalhar nas prisões nem nada, então eu também digo que não fui eu quem escolhi as prisões, foram as prisões que me escolheram. E aí, quando eu passei no concurso, que eu soube que eu iria atuar no Presídio de Andradas. E na época eu fui e simplesmente me apaixonei, me encantei, tenho certeza que eu tinha que ter vivido essa experiência. Então, mas como é que foi esse pensamento teu? Eu vou trabalhar num presídio, vou ter que ir lá. E você ficou assim meio temerária com essa história de pensar, falou, como é que será que é isso? Será que eu vou encontrar um bando de gente encarcerada que está ali pronta para qualquer coisa? Você pensou isso, não? O que você pensou que ia enfrentar? Eu sempre fui muito destemida, muito corajosa e eu amo desafios. Então, quando eu soube que era em um presídio, eu já gostei muito da ideia. Queria arrumar para a cabeça, né? Já fui bem empolgada. Legal. E quando eu cheguei lá, nossa, aí que eu me apaixonei mesmo, assim, eu falo que é uma experiência que poucas pessoas têm a oportunidade de viver, poucas pessoas entram no cárcere, sabem como é a realidade, né? Então, sempre, inclusive, que eu sou convidada para falar sobretudo sobre esse assunto, eu vou e, assim, eu acredito que é um dever passar um pouquinho para as pessoas aquela experiência que eu tive, porque me modificou, me transformou profundamente, né? Quando eu conheci aquelas histórias, conheci uma realidade tão distinta da que eu vivi. Então, eu acho que isso também é um dever, poder contar para as pessoas o que se passa de trás das grades. Então, mas esse presídio era um presídio, ele era masculino, ele era feminino ou era um presídio misto? Porque aqui fala em mulheres, né? Isso. Amor entre as grades, né? O relacionamento afetivos sexuais de mulheres, né? E paixões aprisionadas, histórias de amor vivenciadas por mulheres. Isso. Então, mas ele era um presídio misto? Então, os 2 presídios que eu atuei foram presídios mistos. Eu atendia tanto homens quanto mulheres. Tá, nos 2. Nos 2. Aí, eu vou falar um pouquinho por que eu resolvi escrever e estudar sobre mulheres. Exatamente. Mas eu vou retomar um pouquinho a história para o pessoal entender. Eu ia te fazer essa pergunta. Por que sobre mulheres, não sobre homens, né? Mas aí, eu sei que eu estava, então, atuando nos presídios e estava amando. E eu pensei o seguinte, eu preciso continuar estudando sobre isso, né? Continuar estudando e agora sobre isso. Então, eu iniciei o meu doutorado enquanto eu trabalhava nos presídios. E na ocasião, eu fui contemplada com uma bolsa da CAPES e essa bolsa exigia dedicação exclusiva. Então, eu recebi uma ligação da coordenadora lá da PUC Minas, na época PUC de BH, e ela me falou, Ana, você, né, ganhou uma bolsa, só que você teria que pedir exoneração. E aí eu falei pra ela assim, não quero não, obrigada. Desliguei o telefone. Aí tava do meu lado a assistente social, a psicóloga do presídio, elas perguntaram, o que você não quer? Aí eu expliquei pra elas falaram assim, Ana, você tá ganhando uma bolsa de estudo, você vai poder se dedicar a isso, né? Acho que eu fui um pouco impulsiva ali na hora, não pensei muito. E aí eu liguei de volta para ela, falei assim, olha, eu posso pensar? Mas é porque eu amava trabalhar lá. E aí depois eu pensei, e também pensei assim, como que eu poderia contribuir mais também para aquelas pessoas, realizando pesquisas nessa área, porque a gente precisa mudar o que acontece fora do cárcere, e não só o que acontece lá dentro. Tá. E aí, então, fui fazer o doutorado, e por que, né, que eu escolhi estudar sobre mulheres? Porque, assim, tanto a situação dos homens quanto das mulheres, eu acredito que são bastante instigantes.
Mas no caso das mulheres, existe uma invisibilização das suas necessidades, principalmente nos presídios mistos. Os presídios mistos, eles foram feitos para os homens, eles são controlados pelos homens. Então, as mulheres, elas ficam ali numa situação de subordinação, de invisibilização das suas necessidades, elas são frequentemente abandonadas quando são presas, ao contrário dos homens, que são visitados por mulheres, seja suas mães, irmãs, esposas. E eles têm as visitas, e as mulheres, os homens não vão visitar as mulheres, né? Eu já vi essa história, é isso, né? Exatamente. Então, assim, vendo aquela dor, aquele sofrimento, foi por isso que eu resolvi estudar sobre as mulheres e os seus relacionamentos afetivos. Então, assim, eu já tinha um interesse por essa área, minha especialização já era em terapia de casal e família, mas elas realmente traziam para os atendimentos essa questão dos relacionamentos afetivos. E era notável que a dor que elas sentiam diante do abandono, da ruptura das relações, implicava inclusive na saúde mental delas. Sim. Então, por isso, eu resolvi estudar sobre isso e fiz o meu doutorado nessa área. Deixa eu te falar uma coisa, uma curiosidade aqui, eu acho que curiosidade de todo mundo. Como era um presídio misto, né? Os dois eram mistos, né? Na hora do banho de sol, por exemplo, era misto. No refeitório, era misto. É isso? É assim. Como é que funcionava isso? Eles ficavam juntos sempre? Não, é sempre separado. É tudo separado por horário. Tá. E até nisso os homens costumam serem privilegiados porque eles são maioria. Então, o horário das mulheres às vezes é mais reduzido, né? E tem que ser tudo separado. E assim, para você ter uma ideia do que acontece, dessa questão delas serem ali subordinadas à dominação masculina, se elas são presas e elas têm um marido, né, que também está preso, eles controlam inclusive isso, se elas podem ou não sair para o banho de sol. Então, por exemplo, às vezes, para impedir que outros homens vejam essas mulheres pelas grades, porque elas têm que passar pelos corredores, o pátio fica de frente para as celas, alguns maridos impediam as mulheres até mesmo de tomarem banho de sol. Então, assim, a gente percebia que às vezes... Esse marido que estava do lado de fora, que estava em liberdade? Acontecia do marido estar em liberdade, e em outros casos o marido também estava preso. Né? E isso acontece mais também quando esse marido também já faz parte ali do mundo, assim, da criminalidade, já conhece um pouquinho as regras. E esse marido que estava em liberdade com a mulher presa, ele controlava essa mulher de fora do presídio, ele controlava ela lá dentro? É possível, isso acontece bastante. E aí você pensa, algumas mulheres antes de serem presas, elas já eram submetidas a uma espécie de cárcere privado, Sim. porque algumas não podiam sair de casa também para que elas não fossem vistas, né? Algumas relatavam para mim que elas tinham que andar sempre com a cabeça baixa quando estavam com o marido, elas não podiam direcionar o olhar para onde elas desejavam. Então, o ciúme, a possessividade, então elas tinham que se submeter a essas regras. E depois, no presídio, imagina, às vezes eram privadas da possibilidade de terem o banho de sol. Então, assim, elas eram triplamente encarceradas, se a gente pode dizer assim. Exatamente. E quando nós falamos aqui em amor entre grades, né? Quando nós falamos de paixões aprisionadas, esse relacionamento acontecia lá dentro entre homem e mulher, acontecia esse relacionamento entre mulher e homem, e vice-versa, né? E acontecia relacionamento homem e homem também? Sim, tanto relacionamentos hétero como homoafetivos Sim. acontecem na prisão. Sim. No meu estudo, eu entrevistei 6 mulheres e apenas uma relatou ter tido relacionamentos homoafetivos. As outras, elas tinham companheiros que eram homens e alguns também estavam presos, outros não. Tá. E isso aconteceu, uma curiosidade, né? Acho que todo mundo gostaria de saber. E dali saiu assim, algum casamento, aconteceu isso? Sim, sim. Uma das minhas entrevistadas se casou na prisão com seu companheiro. E na época em que eu trabalhei no presídio, eu também cheguei a presenciar outros casamentos, inclusive casamentos homoafetivos. Muito bem. E você conta isso nesse livro?
O Amor Entre as Grades, ele foi baseado na minha pesquisa de doutorado. Então, ele é mais técnico, ele tem a história dessas 6 mulheres, tá? E mais alguns capítulos teóricos. Agora, o Paixões Aprisionadas, ele também já é um livro, assim, mais informal. Eles são... Ele conta mais o cotidiano da prisão, é isso? Isso. Legal. E nele contém 39 histórias. Inclusive de relacionamentos homoafetivos, que estamos conversando agora, são histórias muito diversas. Então, esse já é um livro, assim, que eu acho que atinge toda a população, porque é um tema que realmente desperta a curiosidade, o interesse, e essas histórias são muito diversas. Então, essas são as diferenças entre os 2 livros. Isso. Essas são as diferenças. Enquanto O Amor Entre as Grades é um livro mais científico, o Paixões Aprisionadas não é. Por que você fala um livro mais científico? O que é que ele traz? Porque ele foi baseado numa pesquisa mesmo. Então, assim, eu segui, né, uma metodologia científica, tenho um método ali rigoroso, eu fiz as entrevistas, gravei, transcrevi, depois analisei essas entrevistas por meio da análise de conteúdo, escrevi a minha tese, e a partir da minha tese saiu o livro. Aí ele acaba sendo um livro mais técnico, realmente, E os capítulos teóricos, assim, eu falo um pouquinho sobre a função do encarceramento nos dias atuais, que serve muito também para a manutenção do status quo, né? Eu analiso essa questão que a gente tem, né, do porquê que certas pessoas são aprisionadas, né, por conta da seletividade penal. Então, quem vai preso no nosso país geralmente são pessoas pobres, com baixo nível de escolaridade. Então, todo esse cenário também mais estrutural é analisado e depois eu articulo com as histórias dessas mulheres. Porque, na verdade, a pessoa, a gente pode aqui até generalizar, né, homens e mulheres que estão encarceradas ou não, né, a desestruturação da família dessa pessoa, ela não é do dia para a noite, ela vem num crescente, né? Ela vem de raiz, né? Exatamente, vem da infância. E é isso que eu trago no Amor Entre as Grades. Eu utilizo uma teoria que eu gosto muito e que inclusive eu utilizo nos atendimentos, que é a teoria do apego, do John Bowlby. E essa teoria fala justamente da importância da infância e ali dos primeiros anos de vida, dos nossos relacionamentos com os nossos cuidadores, para um desenvolvimento saudável. E no caso dessas mulheres e homens, das pessoas que eu acompanhei nas prisões, era perceptível que desde a infância eles não tinham lares que fossem acolhedores, eles não tinham cuidado, amor, né? Às vezes, assim, faltava muito, né? Então, isso lá na infância, eles já não tiveram tantas condições de terem um desenvolvimento físico, cognitivo, saudável, não tiveram tanto acesso também a uma educação de qualidade, e tudo isso é analisado de forma integrada nesse livro. Existe alguma semelhança, né, ou diferença entre, né, a história de amor de mulheres e homens também, encarcerados ou em liberdade? Qual que é a semelhança e a diferença de dois? Você consegue, você entendeu a minha pergunta? Dá para você explicar para a gente? Sim, algo que chama atenção nas histórias de amor, ou a gente pode falar até de desamor, que a gente acompanha no cárcere, é a questão da violência. Então, isso se repete em quase todas as histórias. Mas, ao mesmo tempo, assim, principalmente o Paixões Aprisionadas, o que eu acho interessante é que a gente se identifica muito com as histórias, com as mulheres. Por quê? Porque todo mundo, né, somos todos seres humanos, então todos nós desejamos amar, desejamos sermos amados, e essas mulheres não são diferentes. Até o prefácio desse livro, Paixões Aprisionadas, ele foi escrito por uma orientadora que eu tive, lá em São Paulo, na PUC São Paulo, Rosane Mantilla de Souza, e ela escreve até assim no prefácio que são histórias que nós encontramos na esquina da nossa existência, ou seja, todo mundo conhece histórias semelhantes assim, então são histórias que a gente pode se identificar, que a gente percebe também que é como todo mundo, né? Que quer amar, que quer ser amado, que se apaixona, que se decepciona, que sofre. Eu acho que esse livro, até queria mostrar esse livro aqui, ó, para que as pessoas pudessem ver
né? Aliás, vou mostrar os dois, né? Esse livro Paixões Aprisionadas, eu acho que ele é muito interessante, né? Porque ele conta o dia a dia da mulher encarcerada, né? O que ela sofre, o que ela passa, né? O que ela ri, o que ela chora, não é? Sim, exatamente. Interessante. Mulheres apaixonadas, que idealizam que o deixou amor, uma pessoa, de repente, deixou uma pessoa lá fora. Exatamente. Né? E essa pessoa não vai lá visitar, até porque já tem uma outra pessoa e ela ficou lá aprisionada, de repente, por causa dele. Exatamente. Não é? E assim, por isso que eu falo que se parece assim com as nossas histórias, porque nós também somos assim. Quantas vezes a gente se apaixona, se ilude, depois tem uma desilusão, tem que lidar com a dor, com o sofrimento, com a rejeição. Então a gente pode se identificar com essas histórias. Legal. E esse aqui, Amor Entre as Grades, que fala do relacionamento afetivo sexuais de mulheres em presídios mistos, que é o livro mais técnico que você falou, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo, as histórias das mulheres que vem depois dos capítulos teóricos, eu percebo que são histórias que também agradam a todos e que as pessoas também se identificam, né? Então, a parte das histórias, sobretudo, elas interessam a todos. Agora, os capítulos teóricos que realmente, assim, é mais o público acadêmico, as pessoas que trabalham nas prisões, psicólogos, assistentes sociais, que se interessam mais. Ok. Embora seja um assunto que certamente é de extrema relevância social e que seria bom que todos tivessem acesso. Então, quando a gente fala em acesso em leitura, você acha que um livro que complementa o outro, né, para entender bem a história, entender bem o que é o cárcere, não só de mulheres, mas de pessoas, porque tem gente que não tem ideia, tem gente que nunca entrou dentro de um presídio, né? Sim, e se entrou, né, a maioria das pessoas não conhecem, tem uma ideia. Né? E você acha que esse livro conta essa história, esse livro mostra tanto esse Amor entre as Grades, que é um livro mais técnico, que conta mesmo a história de como é um presídio, o dia a dia de um presídio, é isso? Sim. Né? E Paixões Aprisionadas, que conta mais o dia a dia. Então, você acha que um complementa o outro? Eles se complementam e, ao mesmo tempo, eles são muito diferentes. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, eu preciso ler em alguma ordem? Não, tanto faz, não tem ordem, porque eles são muito diferentes. Eles falam sobre o mesmo tema, mas de uma forma bem distinta. Então, eles se complementam, mas não precisa seguir uma ordem, pode ler só um ou só o outro, se desejar também. Então, doutor, eu disse no início que você é pós-doutorada pela Universidade de Porto, em Portugal. E esse doutorado seu, ele foi sobre mulheres encarceradas? Foi em cima desse tema? Então, o meu doutorado já foi sobre isso. Aí eu fiz na PUC Minas, na PUC de BH. E também, olha só, eu tive algumas mudanças, algumas transições aí na minha carreira, porque eu pedi exoneração dos presídios para me dedicar exclusivamente à pesquisa. E depois também eu tive vontade de ter uma experiência internacional. Eu até já tinha tido uma experiência de internacionalização quando eu estava na graduação, que eu fui para os Estados Unidos. Mas no doutorado eu também quis ter essa experiência para aprender um pouco o que as pessoas estavam estudando lá fora. E fui para Portugal nessa ocasião, fiquei 7 meses. Daí eu estudei lá, fui orientada pela Manuela Ivone da Cunha, que é um ícone nos estudos sobre aprisionamento. E voltei e terminei o meu doutorado. E daí depois eu pensei em fazer um pós-doutorado também nessa área, né? Então, esse livro Amor Entre as Grades, ele é baseado na minha pesquisa de doutorado. Aí eu concluí agora recentemente a minha pesquisa de pós-doc, que foi pela Universidade do Porto. Então, eu fui para Portugal de novo e fiquei 2 anos. E gostou de Portugal? Olha, gostei. E assim, com certeza, no que se refere à minha vida profissional, eu cresci muito, porque lá eu também tive a oportunidade de trabalhar como pesquisadora na Universidade do Minho. Legal. Então, assim, conviver com as pessoas, ver como é a pesquisa lá, o incentivo à pesquisa foi magnífico. Mas eu passei também por um processo um pouco delicado lá, porque fui durante a pandemia. Então, foram 2 anos, assim, desafiadores, né? E até assim, eu atendo muito imigrantes, sabe? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Que às vezes as pessoas idealizam muito a vida fora do país, como se fosse um paraíso. E não é bem assim.
né? Então, quando a gente vai para fora do país, nossa, os benefícios são inúmeros. Nós temos a oportunidade de conhecer outra cultura, outras pessoas, de ampliar a nossa visão de mundo. É um crescimento gigantesco. Ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque tem inúmeras perdas que nós temos que elaborar, né? Não só a distância da família, das pessoas queridas, mas é preciso assimilar outra cultura, né? E fazer tudo isso num momento de pandemia é um pouco desafiador. Você foi numa fase da vida, né? Numa época difícil para todo mundo. Lá na Europa não foi diferente, até porque a história, tudo isso aconteceu mundialmente, né? Então, já que você viveu Brasil e Portugal, você ficou em qual cidade? Porto, né? Eu fiquei em Braga, perto do Porto. Perto do Porto. Então, você saiu de uma cidade para estudar na outra, é isso? Isso. Tá. É porque durante o doutorado eu estudei mesmo na Universidade do Minho, que foi em Braga. Então, eu vivi lá por 7 meses. Aí voltei para o Brasil. Quando eu voltei a morar em Braga e estudava no Porto. Tá. Aí eu tinha que também entrar lá nas prisões para fazer a minha pesquisa, porque eu fui para fazer um comparativo cultural entre as experiências das mulheres encarceradas no Brasil e em Portugal, Isso. no que se refere aos relacionamentos amorosos. Muito bom. Só que por conta da pandemia eu não podia entrar. Então, o meu pós-doc, ele foi interrompido brevemente. Aí, nessa ocasião, apareceu um concurso e fui trabalhar, então, como pesquisadora da Universidade do Minho, que é em Braga. Então, eu atuei ali num grupo de pesquisa sobre adaptação, rendimento humano. Eles estudam muito sobre estresse, sobre burnout, sobre competências de vida. Daí eu pude aprender bastante também, mas era numa área diferente da qual eu vinha atuando. Uhum. E aí depois eu retomei o meu pós-doc na Universidade do Porto, quando eu já podia adentrar nas prisões. Concluí esse pós-doc e cá estou. Então tá, então você pode me contar qual é a diferença, já que você vivenciou isso tudo lá dentro, vivenciou aqui no Brasil, dentro e fora dos presídios, e lá em Portugal também. Qual a diferença entre Portugal e Brasil nesse quesito, nesse tema que nós estamos discutindo aqui? Sim. Assim, no que se refere aos relacionamentos amorosos das mulheres encarceradas, o que é notável é que no Brasil, elas têm um desejo gigantesco desde a infância de atenderem às perspectivas, aos valores tradicionais. Elas querem ter uma família tradicional. Só que esse desejo ele é frustrado consecutivamente. Então, essas mulheres, elas acabam tendo vários relacionamentos, sempre buscando isso, né? E sempre sendo frustradas. Já em Portugal, a maioria das mulheres que eu entrevistei, elas tiveram 1, 2 parceiros, são muito poucos parceiros amorosos ao longo da vida, né? E algo que chama muita atenção em Portugal são as mulheres ciganas, que lá muitas mulheres ciganas estão presas. E assim, eles têm toda uma cultura, algumas regras, então elas se casam jovens, adolescentes, na verdade. Uma das minhas entrevistadas, ela tem uma história que marca muito, que assim, a virgindade dela foi tirada por uma senhora, né, da etnia cigana, porque é assim que funciona, então casa com 13 anos, né, e imagina que a noite de núpcias para ela foi uma experiência extremamente dolorosa, vergonhosa, traumática, né? Uma criança, né? Uma criança, e ela conta que depois, assim, durante 6 meses que ela estava casada, ela não conseguia ter relação sexual com o marido, porque ela ficou muito traumatizada a partir dessa experiência. Então, assim, as mulheres da etnia cigana, nossa, me tocaram muito. Lá entrevistei brasileira também. Ela era uma encarcerada? Ela é encarcerada. E ela te contou, não sei se pode contar, né? Se eu estou sendo muito invasivo, mas ela te contou o motivo pelo qual ela está encarcerada? Se é que você pode falar? Pois, no caso dessa mulher foi tráfico. E o marido dela também estava preso, ele havia sido preso por tráfico e depois ela foi também, né? E assim, pelo que ela diz, ela não era traficante, mas o marido era. E depois ela foi presa e, assim, tem a questão do distanciamento dos filhos, é muito duro, né? Muito doloroso. E entrevistei uma brasileira também, que estava lá por tráfico também. Entrevistei outra mulher que era também de um país sul-americano. Então, foi bem rico. E você tem tudo isso aqui?
Não, agora essa pesquisa eu escrevi só Isso foi uma pesquisa. Foi só artigo científico que eu já submeti a uma revista para avaliação, mas que ainda não foi publicado. Bem, para a gente finalizar, você acha que a sociedade poderia, vamos dizer, contribuir de alguma forma, né? E que forma seria essa? Isso tanto aqui no Brasil, né, quanto lá e o resto do mundo, né? Para que melhorar a vida dessas pessoas encarceradas, principalmente das mulheres, que você fala que ela é menos privilegiada, vamos dizer assim, né? Você acha que a sociedade poderia fazer algo e de que forma poderia ser isso? Com certeza. Eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que ter um olhar mais empático acerca das pessoas aprisionadas de maneira geral, sejam homens, mulheres, né, independentemente de sexo, gênero. Então, a gente precisa ter esse olhar mais empático e entender a complexidade da história dessas pessoas. Eu me lembro, Marquinhos, que quando eu comecei a trabalhar nas prisões, um pensamento que eu tinha com frequência era o seguinte: se eu tivesse vivenciado essas histórias, certamente eu estaria presa. Então, hoje eu só estou aqui e não atrás das grades em decorrência do meio que eu fui criada, educada. Se eu tivesse sido criada como eles foram, se eu tivesse passado por tudo que eles passaram, né? Se eu tivesse também tido pouco acesso a tudo que eu tive, eu estaria lá, né? Então a gente precisa ter essa visão complexa. E é importante destacar que ter uma visão complexa não significa vitimizar. Pelo contrário, é entender todo o sistema social, né, subjacente a essas histórias e pensar o que a gente pode fazer para prevenção da criminalidade, né? Então eu acredito que nós podemos, em primeiro lugar, ter um olhar mais empático. Em segundo lugar, desenvolver estratégias para a prevenção da criminalidade e apoiar e incentivar políticas públicas que sejam direcionadas a essas pessoas, né? Mas antes disso também, apoiar a educação, a saúde de qualidade, né? Procurar estratégias para que as crianças, né, desde a infância, possam receber amor, cuidado, possam ter ali um porto seguro. Então, tudo isso precisa ser feito e é algo que é bastante trabalhoso, que leva tempo, mas que cada um de nós pode contribuir, talvez como formiguinha, para ir construindo um futuro diferente. Mas é um trabalho árduo, né? Porque tem até um acolhimento familiar, que às vezes a família é completamente desestruturada, você precisa pegar a família aqui e ir tentando levantar. Às vezes você tem ali o patriarca da família e ele não aceita isso, não é verdade? E acaba sendo um trabalho difícil, né, doutora? Com certeza. Fácil não é, mas todos nós contribuindo, eu acredito que, né, quanto mais gente se ajuntar em prol dessa causa, fica um pouco menos árduo. E você tem algum contato com alguma dessas presidiárias ou presidiários? Você tem contato com alguém? Ou nunca mais? Não tenho. Não. É bem complicado porque, assim, principalmente as minhas entrevistadas, algumas estavam em situação de rua antes do cárcere. Então, elas saem, a gente não sabe muito bem. Eu vejo, às vezes, na rua. Eu encontro uma ou outra, vou, converso. E, assim, algo que chama atenção é que é mesmo um ciclo repetitivo, né? Então, recentemente, eu encontrei uma aqui na rua. É a reincidência do crime, né? Abraço, Mas, assim, ela é usuária de crack, ela me contou que estava difícil, né, que estava com medo de ser presa de novo. Então, a gente vê que é um ciclo que é difícil da pessoa sair, né, porque sai, realmente não tem um acolhimento familiar, não tem emprego, tem o estigma de criminoso ou de criminosa que é depositado sobre a pessoa. É uma mancha que não sai, né? Muito difícil, né? Muito difícil. E como é que elas te receberam lá quando chegou? Essa aqui é a doutora Ana, que ela é a psicóloga e vai trabalhar com você. E como é que foi recebido isso pelas mulheres? Ou teve, assim, né, uma antipatia com relação a você? Olha, eles recebem a gente com muito amor, com muito carinho. E assim, quando eu trabalhava nas prisões, algo que chama atenção também é que eles gostam dos atendimentos, eles desejam ter atendimento, eles podem mandar inclusive bilhetes que na prisão são chamados de Fale Comigo. Então, eles mandam Fale Comigo pedindo os atendimentos.
E assim, existe uma proteção mesmo da equipe de atendimento de saúde, da equipe psicossocial, por parte das pessoas aprisionadas, né? Isso é uma cultura deles ali, de nos proteger, de nos valorizar. Muito bem. Bom, nós vamos falar de um assunto daqui a pouquinho, né? Enquanto isso, nós vamos tomar um pouquinho de água. Está gostando da kombucha? Ai, tá uma delícia. Você já conhecia, não? Eu vim a conhecer no seu último programa que eu assisti, adorei. Tá. E foi quando eu conheci, sinceramente, mas amei. Gostou? Indico para todo mundo. Então tá, daqui a pouco você vai comer um pãozinho de queijo também, que é o pão de queijo xodó de Minas. Né? Você vai adorar. Que gostoso. Tem várias versões, tem o tradicional, tem o pãozinho três queijos, tem o ferradura, tem um não sei qual que veio hoje aí, mas você vai gostar também. E a Evolivre Kombucha, inclusive eu quero falar da Evolivre Kombucha, que é o chá fermentado, o chá da vez. Ele fermentado, é probiótico, ele não tem caloria, não tem açúcar, não tem álcool, e ele é uma alternativa ao refrigerante. Porque de repente você não pode tomar refrigerante, ou não gosta de refrigerante, ou não quer tomar, o Evolivre Kombucha ele é uma ótima alternativa ao refrigerante, né? E você, se não experimentou, experimente. Você pode apontar o seu celular para conhecer mais, apontar o seu celular para o QR Code que você está vendo aí na tela, ou simplesmente entrar e procurar lá evolivrekombucha.com.br, tá? Então você vai adorar. E mais, o pão de queijo xodó de Minas e o café caldense, o café puro, verdadeiro, que tem cheiro e gosto de café, porque ele não tem mistura. Você vai na Casa do Açaí, na Junqueiras 484, e você vai experimentar o pão de queijo xodó de Minas e vai experimentar o delicioso café caldense. Está aqui, ó. Você tem pacote de 500 gramas, de 1 quilo. Você tem o pacote de 500 gramas a vácuo, inclusive, tá? E pode ser torrado e moído na hora para você, do jeito que você quiser, você leva para sua casa. Combinado? E tá chegando para nós aí um pãozinho de queijo, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Aí, obrigado. Obrigada. Experimenta teu pãozinho de queijo. Enquanto isso, nós vamos falar agora, gente, de terapia familiar. A terapia familiar, né, é um atendimento, né, num ambiente neutro, onde as questões, pensamentos são discutidos entre família e a mediadora, ou o mediador seria o psicólogo, no caso, a doutora Ana, né, que vai explicar para a gente melhor, né, o que é a terapia familiar. Obrigado, Lucas. Sim. Né, olha, já experimentou aí? Está delicioso, o café está com cheiro ótimo, mas então, eu vou falar um pouquinho e vou comendo. Pode falar. Mas a terapia familiar realmente é um ambiente neutro, no qual as pessoas elas vão poder expressar as suas demandas, as suas necessidades, as suas frustrações, e o psicólogo ele vai atuar como mediador. E eu tenho, assim, bastante experiência nessa área da terapia familiar e principalmente na terapia de casal, né, que também é um ambiente neutro, no qual os casais podem trabalhar diversos aspectos, como a melhora na comunicação, né? Muitas vezes também existe uma divergência no desejo de cada um dos parceiros, eles vão buscar conciliar isso. Então, assim, eles buscam por diversos motivos. Geralmente, inclusive, eles buscam quando tem um conflito e já esgotaram as tentativas de resolução desse conflito para que o psicólogo possa contribuir. Mas é importante destacar que as pessoas podem buscar, seja terapia de casal, familiar ou individual, como forma de prevenção, porque a terapia, ela contribui imensamente para a saúde mental, então não precisa esperar ter um conflito para depois procurar a terapia, mas pode ir também como forma de prevenção, para ter relacionamentos mais saudáveis, funcionais. E esses são os benefícios da terapia, não é isso? Da terapia familiar. Sim, exatamente. Vai proporcionar também o autoconhecimento. No caso da terapia familiar, nós vamos analisar todo o sistema e não só o indivíduo vai ser analisado ali, né? Mas a questão mesmo ali da hierarquia, dos papéis, para que cada um possa desempenhar o seu papel na família. Quando você fala de papel, você está falando do papel do pai, da mãe, do filho, etc. e tal. Exatamente. Nós observamos frequentemente uma inversão, né? Quantos pais que não têm feito papel de filho e vice-versa. Então, como é que é? Não entendi.
Por exemplo, alguns filhos, eles se comportam como pais, né? Como o pai do pai, por exemplo, o pai da mãe. Tá, quer mandar no pai, é isso? A grosso modo é isso. Exatamente, né? Então, ou é aquele que cuida também, né? Sendo que, dependendo da fase da vida, ele que deveria estar sendo cuidado. Então, tudo isso pode trazer um peso para essas relações. E com a terapia de casal, a gente vai buscar esse equilíbrio para que cada um desempenhe exatamente o seu papel na família e saiba qual é esse papel, né? Então, se o seu papel é de filha, você tem que se comportar como filha, né? E não como mãe ali, não querendo cuidar o tempo todo, administrar, né? Dependendo, claro, da fase da vida que você está. Você está querendo dizer que o filho chega numa época, numa idade, que ele acha que o pai, ele é superior ao pai, né? Ele até não diz isso, mas ele se sente superior, ele acha que ele sabe mais, ele acha que a ideia do pai ela é retrógrada, não é? Ou da mãe, seja, não é? É mais ou menos por aí, é isso? Esse é um exemplo, mas não só nesses casos, né? Eu posso falar até de mim. Antes de eu fazer terapia, porque psicólogo também faz terapia, né? Mas há muito tempo ali, na época até que eu decidi fazer psicologia, eu me lembro que eu assumia muito um papel de cuidadora. Então, assim, eu queria muito cuidar da minha mãe, por exemplo, e não era esse o meu papel, né? Eu, adolescente, eu que devia estar sendo cuidada. E aí você percebe que isso pode trazer um peso e um desequilíbrio. E com a terapia a gente consegue compreender tudo isso para que cada um ocupe exatamente o seu lugar. Mas você acha que não é o fato de você querer cuidar da sua mãe, né? Ser uma cuidadora da sua mãe, não é amor com excesso? Pode ser, né? Mas assim, a gente precisa entender qual é o nosso papel, né? E nesse exemplo que eu citei, estava disfuncional, entendeu? Trazia peso, trazia desequilíbrio. Então, o ideal é que haja equilíbrio. Você pode cuidar com amor, desde que você entenda que você está cuidando como filha. Você estava botando uma carga nas suas costas que não era para você. Exatamente. Não é uma responsabilidade, né? Mas sim algo que pode ser feito com amor. Então, isso precisa ser bem ajustado nas famílias. Os papéis, a hierarquia, a ordem. Isso precisa ser cumprido para que não haja peso e nem desequilíbrio. Então, doutora, você pode fazer uma terapia com o casal, uma terapia só com o filho e uma terapia familiar, não é? Sim. Ou seja, pai, mãe ou filhos. Sim, tudo isso é possível, né? Tá. E assim, diante também de alguns conflitos, fases de transição, quando acontece morte, eu também trabalho muito com luto. Então, às vezes, para lidar ali com o processo de luto a ser elaborado, as pessoas podem procurar pela terapia familiar. E a terapia... É isso que eu ia te perguntar, quando procurar, né? Que hora que você sabe que você vai precisar de uma terapia. Então, deveriam procurar sempre, ao meu ver, como forma de prevenção também e cuidado da saúde mental. Mas, geralmente, as pessoas procuram quando existe um conflito subjacente, quando não tem conseguido administrar uma situação. Em fases de transição da vida, as pessoas procuram muito a terapia. Então, para lidar, por exemplo, com o envelhecimento, com processos de doença. De morte, como você falou. E são casos que as pessoas procuram com frequência, mas seria bom que elas procurassem sempre. Tá, e isso, bom, a terapia ela vai variar de caso para caso, né? Mas qual o tempo de resultado de uma terapia? De uma sessão, duas, como é que funciona isso? Então, depende muito, como você disse, varia de caso a caso e depende muito da demanda, do objetivo. O que eu percebo é que a terapia familiar, a terapia de casal, às vezes as pessoas têm um objetivo definido, então é mais rápido para alcançar esse objetivo. As sessões geralmente acontecem semanalmente e a gente consegue vislumbrar esse resultado com rapidez até. Agora, quando é a terapia individual, tem pessoas que realmente desejam fazer terapia individual a vida toda, né? Porque se a gente for pensar, o ser humano é como se fosse ali um iceberg. A gente enxerga só a pontinha, mas tem tanta coisa ali nas profundezas. E a terapia individual, ela proporciona esse autoconhecimento. Então, algumas pessoas fazem terapia
há anos e não tem um desejo de cessar a terapia, né? Então, vai muito de pessoa para pessoa. Eu mesmo faço terapia há anos também. A preventiva, né? Isso. Agora, tem pessoas que vai ali com um objetivo específico e assim que esse objetivo é alcançado, elas deixam a terapia. Então, isso vai de acordo com o desejo de cada paciente. E hoje não mais, mas existia assim não sei se eu posso chamar de tabu com relação a procurar um psicólogo, um psiquiatra, então nem se fala, né? E fazer uma terapia. Isso mudou? As pessoas hoje aceitam mais, as pessoas procuram com mais frequência? Mudou, sim. E eu acredito que a pandemia também proporcionou essa mudança. Porque quantas pessoas que tiveram a saúde mental ali implicada durante a pandemia? E daí a procura pelo atendimento, sobretudo atendimento online, eu faço atendimento online atualmente, aumentou substancialmente. As pessoas começaram a perceber que a nossa mente comanda a nossa vida, né? E se a gente não cuida da nossa saúde mental, como é que a gente vai poder ter também saúde física? Então, a saúde precisa ser vista de uma forma integral. E hoje eu acredito que as pessoas têm visto dessa forma, a demanda pela terapia tem aumentado, tanto a terapia individual, quanto de casal, quanto familiar. E durante essa pandemia, você teve algum caso, você recebeu, acredito que sim, né? Alguma coisa relacionada à pandemia? Você procurou alguém como psicólogo ou como terapeuta? Sim, sim. Sobretudo as pessoas que tiveram que ficar em isolamento, porque nós somos seres sociáveis, né? Então, sim, aqueles que não tinham contato com ninguém. Foi um sofrimento gigantesco. E como eu comentei, eu atendo muito imigrantes. Então, durante a pandemia, imagina, as pessoas que já estavam fora do país, tendo que assimilar uma cultura diferente, sem uma rede, sem um suporte ali, distante dos entes queridos, distante dos amigos, né? Então, essas pessoas que ficaram mesmo sem um contato afetivo, principalmente, elas foram bastante atingidas e muitas procuraram pela terapia. Isso independia de idade ou atingia mais as pessoas mais idosas? Como é que ficaram os idosos nesse caminho todo aí? Então, eu acho que tanto idosos quanto jovens foram atingidos. E no caso dos idosos, algo que também é preocupante, porque dependendo do idoso, ele não tem acesso, por exemplo, ao atendimento online. Então, assim, tinha idoso que estava numa situação preocupante e que nem sequer conseguia utilizar o celular ou o computador para poder fazer uma videochamada, e aí não só para o atendimento psicológico, mas nem com a família, né? Então, o caso mesmo dos idosos que não tinham essa condição, eu acho que foi algo bastante preocupante. E no caso das pessoas, né, dos mais jovens, também muitos procuraram pela terapia online nessa ocasião, e foi algo que pegou, né? Então, na verdade, foi uma herança. Eu mesma já trabalhava com a terapia online, mesmo antes da pandemia, já era paciente também, porque na época eu também não morava na mesma cidade que o meu psicólogo, então já era paciente por meio de videochamada, do atendimento online. Mas depois da terapia isso foi bastante fortalecido, e hoje em dia muitas pessoas têm preferido, porque assim, elas podem ficar no conforto das suas casas, elas não precisam, né, enfrentar o trânsito, existe uma economia de tempo, uma economia financeira, não precisa gastar com gasolina para poder ir até o consultório. Então, assim, acabou sendo mais cômodo para muitas pessoas. Tá, e como é que se faz para agendar essa terapia online? De que forma? Através de telefone? Como é que funciona isso? Sim, os atendimentos são agendados exclusivamente pelo WhatsApp. Tá. Aí eu posso deixar meus contatos? Claro, por favor. Sim. Então, quem estiver procurando pela terapia pode me contactar pelo WhatsApp. E aí é mais fácil entrarem nas minhas redes sociais, que lá tem o link para o WhatsApp. Pode passar tudo, é importante que você passe tudo. Isso, tá? Então Instagram é DRA Ana Cristina Figueiredo, Facebook também. Tem o meu site, que é o dranacristinaFigueiredo.wordpress.com.
E também eu estou com um programa na rádio agora, que eu já queria comentar com o pessoal, que desejar também ouvir o programa. Ele é na Rádio Cidade de Poços de Caldas, todos os dias, às 8h30 da manhã e às 3h30 da tarde, tá? Então, para os atendimentos, os livros também, quem quiser os livros. Os livros. É na Turistando, eles ficam na Turistando, que é ali na Praça Pedro Sanches, pertinho das termas. Legal. E eu também tenho um curso online que é sobre relacionamentos saudáveis, então quem quiser pode acessar também lá no site, tem todas as informações no Instagram também. Muito bem, só para a gente começar a fechar, eu vi hoje até dando uma passada nas notícias ali, eu vi que houve um aumento das pessoas, principalmente jovens, ansiedade, o que mais? Tudo voltado para o mundo que está vivendo hoje, né? Sem ver, as pessoas hoje carregam uma carga muito pesada, né? Como é que você vê isso? Você recebe muito esse tipo de caso de ansiedade, Sim. o que mais? De transtorno? Você recebe muito isso? Muito. Como eu disse, assim, seria bom que todos já procurassem como forma de prevenção, mas na maioria dos casos eu recebo, geralmente, quando já há ali um quadro instalado, seja de ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Então, isso tem realmente aumentado bastante. E é claro que isso tem a ver com esse mundo, né? Que muitas vezes fomenta o individualismo e que, né, cobra muita produtividade. Então, tudo isso exerce um impacto sobre a saúde mental dos jovens e das pessoas de todas as faixas etárias, na verdade. Muito bem. Gostaria de acrescentar algo mais para a gente fechar? Não, eu só quero agradecer. Foi uma delícia o nosso bate-papo, estar aqui com você. Tenha gostado, o Lucas também foi muito bom, né? O pão de queijo tá uma delícia, tá tudo muito bom. O kombucha, o cafezinho, tudo perfeito. Já me coloco à disposição se você quiser bater outro papo, né? Ficamos combinados assim. Tá foi bom? Um grande prazer. Legal. Então eu falei aqui com a doutora Ana Cristina Figueiredo, é isso? Né? Sim. Doutora Ana Cristina. Né? Espero que você tenha gostado. Né? Doutora, já ficou aqui à disposição para quando a gente quiser, ela volta para bater um papo. E assim que você, de repente, você tem algo que queira falar, é só entrar em contato com o Lucas, entra em contato comigo, nós estamos aqui exatamente para isso. Foi um prazer muito grande. Tá? Eu quero agradecer a você que está aí com a gente e dizer que toda quinta-feira nós temos aqui um podcast, um episódio novo. Então é importante que você entre na nossa plataforma, vou passar para você, no Deezer, Facebook, no Instagram, Spotify e inclusive no Instagram em tempo integral, tá? É só você entrar lá, Café com Manteiga Podcast, que você vai nos achar em todas as plataformas, tá ok? Eu quero agradecer aqui as nossas parcerias, Evolível Kombucha, o chá da hora, né? O chá que blinda e cuida do nosso intestino, né? E que nos dá um bem-estar danado dia a dia. Tá? O café caldense e o pão de queijo Xodó de Minas que nós estamos degustando. Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço. Mais uma vez, obrigado, doutora. Muito obrigada. Lucas, tá? Muito obrigado a todos e a gente volta a falar na próxima quinta-feira. Fica em paz, vai na fé e a gente se fala. Tá.